Poxa, E aí depois a fantástico. gente disponibiliza o link aí, né? Sim, sim. Acho que a gente pode, daqui a pouco, disponibilizar tanto na live ali do Facebook, quanto também a gente joga nas nossas redes em seguida. Fantástico, Fernando, fantástico. Muito legal. Eu particularmente, também tenho muito lido o Krenak, né? Tanto o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, quanto essa nova publicação dele também, né? O Futuro Não Está à Venda, e é fantástico mesmo, faz a gente refletir muito, né? Na verdade, talvez seja um dos grandes pensadores para a gente começar a se refletir naquilo que a gente vinha conversando, né? Tanto do que já foi, do que está sendo e do que vai ser por daqui adiante, né? Muito legal mesmo. Muito obrigado, Fernando. Eu só falei isso para não deixar passar batido, que foi muito legal a fala do Fernando. Tem muita coisa aí para a gente conversar, mas eu vou passar direto a fala para o Álvaro Palha e vou aproveitar para fazer a apresentação dele aqui, rapidinho. O Álvaro Palha, como ele gosta de ser apresentado, é o pai do Thales e da Flor, formado em psicologia pela UNAMA, por ProUni, em 2010, especialização em saúde indígena pela Universidade Federal de São Paulo, e atualmente é conselheiro regional de psicologia da terceira região, Bahia, né? E tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social e saúde indígena. Acho que ele vai poder falar um pouquinho mais para a gente, além de ser um dessas grandes figuras, meu grande amigo, assim, né? Saudações, eu fico muito feliz de poder estar te apresentando aqui, e que também faz parte desse coletivo aí que a gente vem construindo já, que é um cara fantástico. A palavra está com você, Álvaro. Vamos lá. Não, massa. Eu consegui ligar aqui o meu microfone, tá todo mundo ouvindo, né? Tudo certo? Ainda agora desligou o telefone, o microfone do Herbert, eu acho que fui eu, gente. Já pedi desculpa aí, né? É uma responsabilidade grande falar depois do Fernando, para quem há uns bons anos já foi psicólogo na saúde indígena. Fernando é o nosso chefe, né? Mas é também um amigo, assim, que a gente sempre troca, sempre que o calo aperta, a gente vai lá, ei, meu patrão, bora lá, me ajude aqui, vem aqui no Dissei. Ele sempre está disponível, sempre muito disponível para o diálogo, para construir junto. É uma honra e aproveita logo, já fala da política, né? Já livra a gente da burocracia, né, mano? E aí a gente fica livre para jogar. Pensei em construir uma fala, sabia que o Fernando ia estar. Antes ou depois de mim, ele ia resolver essa bronca aí de falar da portaria 2759, de apresentar as cartilhas, né? E aí eu pensei em trazer mais algumas coisas, umas experiências práticas. Eu acho um debate pequeno, mais político do que teórico, posso dizer. Eu espero ter outra oportunidade para trazer algo mais teórico. Um debate mais político do que teórico e alguns exemplos práticos para dizer o que eu acho que é importante ser dito no que se refere à saúde mental no contexto das populações indígenas, tá? Então, a construir um debate pequeno, a gente tem 15 minutos aqui de conversa e depois entram as perguntas, vamos ver no que dá. Tem uma conversa que eu meio que sempre faço, pedir desculpa para os amigos que estão presentes, que já ouviram ela mais de 2 vezes, porque eu vou precisar dela de novo para entrar onde eu quero, das questões práticas, tá? Então, assim, essa coisa de o que a gente quer para os indígenas e tal, né? O que a gente quer para os indígenas? O que a gente quer para os indígenas? Essa pergunta, o fato dela existir na cabeça de alguém, ela já revela um erro de base, né? Por exemplo, o Fernando fez uma apresentação muito boa, né? De dizer que antes, né, aquela política campanista, né, Fernando? Que a gente queria integrá-los, né? A política indigenista ela tinha um viés de querer algo para eles, né? Vai integrá-los paulatinamente, comunhão nacional, aquele debate lá do Estatuto do Índio, e é por aí que eu queria conversar. Então, eu acredito que durante a história da relação do Estado brasileiro, ou após a invasão, né, desse território que depois se convencionou chamar de Brasil, a relação dessas pessoas que chegaram com quem estava aqui, ela foi sempre um pouco complicada, muito por conta desse o que a gente quer para os indígenas e tal. Então, por muito tempo, no início, por muito tempo se quis apresentar Jesus para os indígenas, né? Por muito tempo. Por muito tempo se quis apresentar Jesus para os indígenas, então
os jesuítas, né? Tinha aquela história que a igreja cuidava, assunto dos indígenas era assunto da igreja, né? Isso queria o melhor que um religioso poderia imaginar levar até os indígenas era uma verdade que ele tinha como absoluta, né? Então, esse discurso ele foi abandonado, eu acho que um marcador aí é 1910, com o Serviço de Proteção ao Índio e Localização do Trabalhador Nacional, e 1917 SPI, né? Tipo, aí já diminui o nome, né? SPI-TLN, né? E depois SPI 1917, mas ainda querendo algo para o indígena, né? Sempre essa visão de que a gente tem que dizer o que é para ele. A gente tem que dizer, sempre nessa lógica. E essa lógica perdurou aí que SPI, FUNAI, isso tem conversa, esse negócio é buraco fundo. Dá para aprofundar e passar uma vida estudando isso. Então, não vou pisar nesse buraco muito fundo, né? Só para dizer que a história ela foi trazendo marcadores do tipo de relação que se quis estabelecer com os indígenas, que um primeiro grande marcador foi a religião, querendo trazer essa lógica de evangelizar os indígenas, pensando levar a eles uma verdade absoluta e inquestionável. Um segundo momento, se queria integrá-los paulatinamente à comunhão nacional, entendendo que nosso modo de organização social era o mais eficiente, era o mais adequado, né? Se entendia isso e por isso queria se levar esse tipo de organização para os indígenas. E um outro grande marcador na história da relação com os povos indígenas é a Constituição de 88, em que se propõe, que se supõe que a gente não vai mais querer algo para eles, né? A gente reconhece o uso do território como o território tradicionalmente utilizado, e aí entra também um outro buraco grande, né? Retomadas no Nordeste, tem muito para dizer sobre isso, o marco regulatório tem muito a dizer sobre isso, então tem muito debate, mas aí existe um marcador na política pública importante que é o reconhecimento da diversidade, então a gente não quer mais integrá-los ou não quer mais evangelizá-los pela política pública, pelo diálogo oficial, a gente não quer mais isso, né? A gente reconhece a diversidade e o uso do território. Então, uma outra forma de se relacionar. Eu não quero dizer que não tem mais gente querendo evangelizar, achando que Jesus é a única verdade e necessariamente precisa chegar até eles, né? E não estou dizendo que também não tem gente que diga que precisam ser integrados. Eu estou dizendo que esses discursos já tiveram um lugar de discurso oficial, hoje não tem mais o lugar de discurso oficial. O discurso oficial diz: respeitamos a diversidade, consideramos o uso do território como garantido, né, para eles. Ponto. Então a gente chega nesse novo cenário, e aí que eu quero chamar a atenção, porque me parece que ainda há esse grande perigo de querer algo para os indígenas. Ainda há esse perigo vivo. E esse perigo mora no coração de muito psicólogo, de muito médico, de muito enfermeiro, de muita gente. De o que para o jesuíta era o Jesus, e que no governo, sobretudo os governos militares, era o progresso, tem muita gente achando que agora é a ciência médica, a ciência psicológica, a ciência, né, do cuidado de saúde ocidental ou biomédico. Então, novamente, ainda tem muita gente entendendo que há algo para se querer, que se pode pensar em um projeto de saúde, um projeto de futuro, que não seja um projeto de futuro pensado pelos indígenas. Ou, na pior das hipóteses, com os indígenas, com a nossa participação, com o nosso apoio, não com a nossa condução. Então, eu quero falar do perigo que a gente vive hoje, de como psicólogo julgar que a minha ciência tem algo, um quê de superioridade que precisa ser levado a qualquer custo para os indígenas. Eu preciso entender que a minha ciência, como psicólogo, eu vou falar como psicólogo, e aí, mas posso já adiantar que isso se amplia para outras profissões, eu não posso julgar que o meu conhecimento é o mais eficaz e o melhor a se levar e uma verdade inquestionável para ser levada por mim,
bondoso e humanitário para dentro das aldeias. Não. Eu tenho, e eu também não posso desconsiderar que a minha ciência, eu como psicólogo, a minha ciência não possa contribuir. Pode, nem sempre. Pode, mas nem sempre. Eu tenho uma caixa de ferramentas que a psicologia me deu, que às vezes cabe em um problema que eu encontro. Às vezes não cabe em um problema. Às vezes uma ferramenta funciona mais do que outra. E cada contexto vai dizer alguma coisa para mim e, sobretudo, como eu consigo ouvir e entender o que eu estou encontrando, o que eu estou me deparando, vai trazer elementos que me façam pensar e apresentar como possibilidade uma ferramenta minha colaborar com aquele processo. Então, eu pensei aqui em 2 experiências práticas. Estou ainda caminhando para 9 minutos, eu consigo trazer as 2. Eu acredito que consigo, senão paro na primeira. Tinha um povo indígena, como essa live é pública, eu não cito o nome do povo, sobretudo porque eu vou falar de questões delicadas, tá? Então, tem um povo indígena do Brasil, uma aldeia especificamente, que foi apresentado para nós como que se fosse aquela aldeia X, fosse uma aldeia super problemática. Qual era o problema? A aldeia é um problema porque a aldeia é um problema, e ali naquela aldeia os indígenas só sabem beber, só sabem brigar, só sabem, ninguém mais quer trabalhar, e isso que se colocava como discurso. Vai lá psicólogo e vê o que é. E atende esse pessoal e faz esse lance e tal. E aí, aquela velha, né, de não se emprenhar pelos ouvidos. Calma, vamos lá, vamos saber qual é. Eu já ouvi o que vocês têm para dizer, vamos lá. E a gente chega nessa aldeia e se abre para um diálogo franco com os indígenas, de dizer quem a gente é, qual é a nossa. Sou psicólogo, tenho assistente social, esse pessoal, a gente pode fazer algumas coisas, outras a gente não pode fazer, mas é isso aí. Vamos conversar sobre a aldeia aqui, o que é que está rolando de bom, de mais ou menos, né? Contem aí. E a gente vai descobrir que o que acontece é o seguinte. Aí eu vou falar qual era a questão apresentada e dialogada com os indígenas do local. Lembrem, tinham dito para nós, é um pessoal que só sabe beber, trocar de porrada e ninguém quer trabalhar. Era isso que era dito. O povo indígena, esse povo indígena lá, esse povo indígena especificamente desse caso, nesse tempo, que é anos atrás, tá? Realmente eles disseram, a gente tem bebido muito. Realmente a gente tem tido mais briga do que tinha antes. E realmente as nossas roças que a gente fazia já não estão muito legal, já não estamos botando muita energia nisso, mas vamos conversar. E a gente descobriu que é um povo que vivia sempre próximo ao rio, pela história deles, era próxima do rio, sempre próximo do rio. Para pescar, para fazer os corres, para ir bem ali em outro lugar, para ir no território de outro parente, para ir buscar fruta, fazer coleta, tudo de barco. E o rio tinha uma importância prática e simbólica na vida deles. E aí, acontece que foi construída uma hidrelétrica lá perto. E a hidrelétrica enche o lago, né? Aí enche o lago, né? Vai para dentro da aldeia. Aí eles mudaram a aldeia. Aí enche o lago. Aí eles botavam a roça e enchia. Aí eles ficavam com medo. Aí vinha para as casas, corre, sai, volta. E aí acontece que eles ficaram com medo do rio. O povo que sempre viveu próximo ao rio ficou com medo do rio. E por isso teve que se afastar do rio. Porque o rio, de tempo em tempo, poderia avançar para a aldeia. Então não cabe morar próximo do rio, que avança para a minha aldeia e avacalha com tudo, né? Acaba com a minha roça, acaba com um monte de coisa. E aí se mudaram, eles foram mais para o centro, né? Mais para o centro, para longe da água. O terreno é diferente. Tu pode brocar na época certa, queimar na época certa, plantar na época certa, na lua certa, mas a roça não dá. Meu irmão, antes de tu plantar, é muita energia que tu bota nesse rolê. É muita coisa que tu faz. Tu ajeita o terreno, tu corta aquela merda, tu limpa o terreno, que é um serviço doido, tu queima, tu espera, aí quando tu planta não dá certo. Aí tu já tava com medo do rio. A tua roça não tá dando certo.
aqueles meses que tu ia passar cuidando da roça, não tá rolando mais.